Olá, minhas traças! Estamos de volta a mais um vídeo do canal Leia Preta Leia, esse canal onde a gente sempre fala sobre literatura empoderadora e significativa, porque aqui a gente acredita que a literatura, a cultura e a educação são as melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar as pessoas. E falando de empoderamento verdadeiro, nós estamos no mês da consciência, ou mês da paciência negra, né? O mês onde a gente celebra no Brasil a existência de uma raça dissidente da raça branca e todos os feitos dessa raça. Então, nesse mês de novembro, eu me propus aqui no Leia Preta Leia tentar sempre falar de literatura que fale um pouco sobre a questão da negritude. A resenha dessa semana será desse livro aqui, O Sol é para Todos, que foi escrito pela Harper Lee, que é essa autora aqui que está do meu lado, em 1960 nos Estados Unidos. Esse é um clássico de todos os tempos, um clássico do século XX, que inclusive rendeu à autora o prêmio Pulitzer, né, de melhor livro em 1961. Esse é um livro que fala sobre questões raciais importantes, sobre a segregação dos Estados Unidos, e é um bom livro para dar lições muito profundas de raciais, assim, e eu acho principalmente para pessoas brancas, tá? Eu super recomendo isso para pessoas brancas lerem. Mais uma vez o nosso projeto Para Ler Mulheres 2020, já que Harper Lee, apesar do nome, é uma moça, né? Era uma moça. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Já aproveitem, se inscrevam no canal Leia Preta Leia e deem aquele amor em formato de like, de joinha. E também aproveitem-se e batam aqui no sininho da notificação para vocês receberem avisos dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal. Então vamos ao vídeo. Vamos começar, gente, falando sobre o título, né? O título, O Sol é para Todos, de Harper Lee, foi uma tradução, assim, terrível. Foi uma tradução muito sem vergonha, que foi feita aqui no Brasil. Não sei quem foi que traduziu o livro para O Sol é para Todos, né? Mas quem traduziu, me desculpe, porque é uma tradução sem vergonha. Porque quando você vê na prateleira um livro, O Sol é para Todos, com um pássaro na capa, e essa embalagem, você acha que, é um livro de autoajuda, deixa eu comprar. E aí você se assusta. Porque o nome original do livro é To Kill a Mockingbird. Mockingbird é rouxinol em inglês, que é esse passarinho aqui. E o título tem tudo a ver com a história do livro. O rouxinol é um símbolo de inocência perdida, do crime que seria você matar uma coisa tão pura como um rouxinol. Então, nesse vídeo, nós vamos nos referir sempre ao título original, To Kill a Mockingbird, e eu vou falar Matar um Rouxinol, porque esse título traduzido é muito ruimzinho, tá, gente? Esse livro foi escrito pela Harper Lee, que o nome dela toda é Nellie Harper Lee. Ela escreveu esse livro em 1960, mas ela nasceu em 28 de abril de 1926 e ela viveu no estado do Alabama a vida quase toda, que é o estado aonde se passa o livro. Esse livro se passa na Grande Depressão e é interessante porque a Harper era criança durante a Grande Depressão e os personagens principais dela são crianças, então ela está falando de uma fase da vida que ela viveu. Ela nasceu em Monroeville, no Alabama, né? E ela faleceu em 2016, há 4 anos atrás. E é interessante que esse foi o único, praticamente o único livro escrito pela Harper Lee durante todos o século XX, tá? E ela só chegou a escrever a continuação desse livro um ano antes do falecimento dela. Em 2015, ela escreveu o livro, eu até anotei o nome aqui, ela escreveu o livro Vai e Põe uma Sentinela, que é a continuação de Matar um Rouxinol. Ela era, na infância, muito amiga do outro ator famosérrimo dos Estados Unidos, que é o Truman Capote, que escreveu o livro A Sangue Frio, que investigava assassinatos que tinham acontecido nos anos 30, e ela, inclusive, ajudou ele a fazer a pesquisa desse livro. Ela aparece nos filmes que falam sobre Truman Capote, e tem uma personagem nesse livro chamada Jill, que é um menino que foi inspirado no Truman Capote. Os dois eram unidos porque eles vinham de lares tumultuosos. A mãe da Harper era uma mulher que tinha doenças mentais, o Truman também estava numa vida assim complicada dentro de casa, e isso uniu os dois meninos. Esse livro é interessante porque ele fala sobre racismo, mas ele fala sobre uma coisa muito interessante, que é a visão do racismo do ponto de vista do branco, porque a Harper Lee é uma autora branca, e ela coloca como o branco analisava o racismo, tanto o branco que era racista, quanto o branco que não entendia o racismo ou que não era racista, o branco que não considerava o negro um ser humano inferior.
E ela vai falar da posição do negro na sociedade do ponto de vista de uma pessoa branca. Então isso é legal. Ela não tenta dar voz a um negro, a uma vivência negra, até porque ela não conheceria. Ela coloca o negro como uma personagem importantíssima na história, mas ela adapta essa visualização dessa personagem do ponto de vista do narrador, que é uma pessoa branca, é uma menina branca. Senta que lá vem história. E esse livro fala sobre coisas muito interessantes. A questão do rouxinol é o símbolo da inocência e como o racismo, essas divisões raciais, elas matam a inocência, tanto em crianças quanto em pessoas que não fizeram nada, porque o rouxinol, ele é considerado no livro um pássaro que só canta, só faz as pessoas alegres e nunca faz nada de mal a ninguém. E como a nossa sociedade pode ser capaz de matar essas pessoas que são tão inocentes como o rouxinol. E esse livro também fala de como a segregação racial e o racismo engendra a vida das crianças, porque as crianças elas são educadas dentro do ambiente racista, mas como aquele processo começa primeiro com uma indagação, né, uma não percepção de por que uma criança negra é diferente da criança branca, depois a criança começa até a indagar o porquê que ela não pode talvez brincar com uma criança negra, depois ela começa a assimilar esse racismo e ela cresce um adulto que odeia pessoas negras ou pessoas árabes ou pessoas japonesas, asiáticas, sem ao menos entender o porquê. Isso é uma lição muito importante, como é que esse processo afeta as crianças e rouba a inocência delas. Porque aí elas estão de cara com um mundo que é feito e formado por ódios. Isso tudo nos Estados Unidos da década de 30. O livro se passa durante a Grande Depressão. Isso é muito legal porque mostra uma distinção social muito pequena entre as pessoas negras e as brancas. As pessoas brancas também estão miseráveis, também estão passando necessidade. Estão no mesmo, digamos, no mesmo nível social que as pessoas negras no livro, e mesmo assim existe ainda o entendimento de superioridade. E isso para mim é uma lição muito importante, porque ainda existem pessoas racistas que quando a gente reclama de racismo e tal, essas pessoas argumentam, mas também existe branco pobre. Essas pessoas não conseguem entender que o racismo vai muito além de condições econômicas. Porque vai existir aqui um caso no livro, que eu vou falar mais pra frente, de pessoas que têm mais ou menos a mesma condição social, ou de brancos que têm uma condição social inferiores a negros e mesmo assim se entendem superiores e até se sentem ressentidos por estarem numa situação social inferior àqueles negros. O livro é dividido em duas partes, né? Na primeira parte a gente vai ter um ambiente muito mais leve da história que é contada e na segunda parte começam os problemas. Então nesse livro a gente conhece a cidade de Macomb, que fica no Alabama, é uma cidade de interior, sonolenta, que é a cidade interior, paralisada, que todo mundo sabe da vida de todo mundo, é uma cidade extremamente afetada pela Grande Depressão, tá um monte de gente passando necessidade e etc. E esse livro é interessante porque a nossa personagem principal e narradora é uma menina de 8 anos chamada Jean Louise Finch, que a gente conhece ela como Scout, é o apelido dela de Scout. A Jean é uma menina interessantíssima porque ela brinca com o irmão dela, Jen. Ela tem 8, o irmão tem 11 para 12. E ela não aceita ser menina, ela não gosta dessa coisa do papel feminino. E eles são criados de forma muito liberal por um pai chamado Atticus Finch. O Atticus, ele é um advogado da cidade, um cara muito respeitado. E ele é viúvo, então as crianças foram criadas sem mãe. E ele deixa as crianças crescerem de uma forma muito liberal, sem aquela coisa da pressão religiosa, sem a ideia de pecado. E da Scout não é exigido que ela tenha uma postura de menina, separada do irmão Jen. Então ela brinca com o irmão dela do mesmo jeito, e aí eles conhecem um amiguinho, Dil, que é baseado no Truman Capote, durante o verão, e eles passam ali a fazer um monte de brincadeiras, porque a Scout não vai muito bem na escola, então os períodos de escola que ela narra pra gente são períodos que ela não gosta. Ela gosta mais de falar sobre o verão, que é onde ela e o irmão vão se divertir. Então nessa primeira parte a gente está num âmbito muito mais tranquilo, de crianças, de inocência, brincando. Eles são criados por uma mulher negra chamada Calpurnia. Calpurnia é a governanta, a babá e etc. Tem todas essas marcações. Só que a Calpurnia, no início a gente vai ler o livro achando que ela está naquele estereótipo da mama, né? A mama foi um arquétipo criado aí durante o século XIX nos Estados Unidos, que vai muito no livro A Cabana do Pai Tomás, que cria a ideia dessa mama, a preta velha e o preto velho. Então, é um estereótipo de uma mulher negra que se desdobra para cuidar de crianças brancas, ela é só amor, ela é só acolhimento,
Mas ninguém pergunta nada do que essa mulher pensa, ela só existe para servir os brancos. E no início a gente pensa que a Calpurnia é isso aí. É o marco da Calpurnia de ser aquela empregada negra doméstica que vive por aquelas crianças. Depois, na segunda parte do livro, a gente vai perceber que a Calpurnia é uma personagem importantíssima. Ela está envolvida com a questão social, ela está envolvida com a igreja, com o debate do racismo, e ela ajuda aquelas crianças, ela cuida e ela trabalha para aquele homem porque ela sabe que ele não é racista, porque ela sabe que ele cuida dos casos sociais e jurídicos da comunidade dela. Então, e a Calpurnia tem duas faces, né? A face de quando ela está dentro da casa dos brancos e as atitudes dela de como é que ela está na casa dos pretos. Então, na primeira parte, a gente vê esse cenário ser construído e essas crianças estão brincando muito porque na cidade existe um mistério, que é a casa dos Radley. Existe uma casa perto da deles, onde mora a família Radley, onde mora o Nathan Radley, que é o irmão mais velho de um rapaz chamado Bull Radley. O Bull, na verdade, é um apelido, né, chamado Bull de susto, porque o Bull é um rapaz recluso que tá ali há anos sem botar a cara ao sol, ninguém nunca vê esse rapaz, e cresce um monte de segredos e mistérios em volta dessa figura, e as crianças acreditam que o Bull é um assassino, o Bull matou a mãe, que o Bull esfaqueou o irmão, eles inventam. Então ela, o Jill e o Jim passam os verões inteiros tentando invadir a casa dos Radley. Eles têm esse medo e essa coisa de querer invadir o quintal, porque a casa tá tapada com cortinas, ninguém nunca vê o que está acontecendo do lado de dentro, e só o Nathan, que às vezes participa da comunidade, mas ele também é um cara muito fechado, e eles ficam apostando para ver quem é que entra na casa, quem é que salta a cerca. Tem até um episódio engraçadíssimo em que o Jen fica preso na cerca e ele tem que largar a calça para trás, e ele chega em casa de cuecas porque ele teve que largar a calça para trás. E ele e o Jill ficam apostando o tempo inteiro quem é que vai ter coragem de correr e bater na porta. Então ao mesmo um ambiente de extremamente inocência, aquelas crianças correndo atrás de um mistério, se divertindo e se machucando, porque a Scout também é uma menina muito levada. E aí é que o negócio vira de cabeça para baixo quando a gente chega na segunda parte do livro, quando a inocência das crianças é posta à prova, porque o pai delas se envolveu num julgamento muito complicado, numa história bastante complicada de segregação racial, e elas começam a perceber que a cidade, que é a comunidade branca onde eles vivem, não está tratando o pai dela do mesmo jeito. E o pai dela é considerado um cara sábio, um cara sereno, um cara de muito bom coração, ele não é um cara racista, e ele cria as crianças sem a ideia do pecado, tanto que a única coisa que ele fala com eles, que o único pecado que existe é matar um roxinol. Essa é a coisa do matar o roxinol. Porque ele dá para as crianças de presente de Natal umas espingardas de ar e fala, eu sei que vocês vão querer caçar pardais, vocês vão querer caçar passarinhos, mas por favor não caçem roxinóis, porque o roxinol é o animal mais puro que existe, ele só canta para nos alegrar e isso é pecado. E as crianças até estranham, né, dele falar que alguma coisa é pecado, porque o pai não tem essa coisa, essa formação cristã rigorosa. Está acontecendo o julgamento de um negro chamado Tom Robinson, que foi preso, acusado de estuprar uma garota branca. E o pai, o Atticus, é chamado para defender. E fica visível pra gente o tempo inteiro que é uma acusação indevida. Uma acusação indevida, uma acusação feita com base em desconfiança, desconfiança racial. E aí é que entra essa coisa do chamado white trash. A gente vai conhecer a história do white trash muito nos livros da Maya Angelou. Quando ela fala sobre a vida dela, ela fala dos chamados brancos lixeiros. Não gosto muito de usar essa expressão, mas é uma expressão americana que se refere ao branco miserável, o branco pobre, o branco dos slums, né, que mora na periferia, e que não só é assim, como ele é um branco sem educação, sem cultura, racista, machista, é uma pessoa que junta tudo de ruim dentro dela. E essa menina que foi estuprada, ela é de uma família de brancos lixeiros, ela tem vários irmãozinhos, ela é a mais velha, ela mora num trailer com um pai que é um bêbado, um cara super problemático, e o Tom passa por lá a caminho da igreja, sempre na casa dessa moça. Em algum momento parece que ela pediu uma ajuda para ele e depois ela aparece toda machucada e acusa o Tom de ter estuprado. Na verdade é o pai que faz a acusação de ter estuprado. E aí obviamente entra a questão da legislação do estupro, né? Porque dizem lá que se a mulher não se debateu e gritou e chamou o mundo, não pode ser considerado estupro. Isso aí é um negócio que eu fiquei assim, what? Se essa mulher não fez o inferno, não gritou, não chamou toda a polícia, não se debateu, não brigou, ela não tinha sido estuprada, inclusive isso é levantado no julgamento. Mas a questão central é de como a população começa a fazer o linchamento social da família do Atticus, juntamente com o linchamento social do Tom. Inclusive pessoas
racistas vão atrás tentando fazer atentados terroristas contra a família, eles tentam ir na cadeia para linchar o Tom e o Atticus está sempre tentando proteger. E isso tudo, gente, a gente está sabendo no meio da ótica de uma criança de 8 para 9 anos. É essa a questão. A gente fica sabendo isso do ponto de vista da Scout, que está tentando ali entender o que está acontecendo e muitas vezes ela não sabe nem o que está acontecendo porque ela precisa primeiro questionar o que é estupro, o que foi que aconteceu. E chega ao ponto, inclusive, das crianças assistirem ao julgamento do Tom. Então isso esmigalha a inocência. E o impacto que isso tem no irmão dela é muito maior do que nela, porque o irmão já tem 12 para 13 anos, é o menino mais velho, ele quer defender o pai, ele acha extremamente injusto toda aquela questão, porque ele entende que o Tom era um cara que estava sendo acusado injustamente, e aí entra a personagem da Calpurnia, que leva as crianças para a comunidade negra, para a Igreja Batista, e as crianças têm esse outro olhar sobre o que é essa população negra. E lá ela conhece a família do Tom, o Tom é casado, tem filhos, e eles ficam sabendo que o Tom não é essa pessoa, não é um estuprador, ele foi acusado para esconder alguma outra coisa que aconteceu. E aí é que o negócio vira. Então o Tom é mais um rouxinol que tá ali correndo risco de morrer, porque ele é um cara bondoso, é uma pessoa doce, um pilar da sociedade, mas tá correndo risco de ser assassinado por um crime que ele não cometeu. Mais um rouxinol. E o nosso terceiro rouxinol, além da inocência das crianças e do Tom, é a figura do Bull Radley, que depois a gente descobre, na verdade, que ele é um outro tipo de caráter e não um assassino a sangue frio. E aí, esse livro leva todas essas coisas, principalmente de como o racismo vai afetar as crianças e como as crianças não têm condição de entender por que elas têm que odiar, por que elas têm que segregar, por que elas têm que ser diferentes. E também como crianças podem ser socializadas de outra maneira, porque você tem uma escola racista, crianças que são criadas por pessoas racistas, crianças que são criadas de forma não racista e como essas pessoas interagem. E ao mesmo tempo lembra o tempo inteiro o livro o lado humano de cada um. A Scout faz muito isso. No momento em que os caras vão lá e tentam fazer um mob, né, um mutirão para linchar o negro, ela entra no meio, ela começa a conversar, começa a lembrar os caras da humanidade, que eles têm filhos na escola, que eles são trabalhadores honestos, então por que eles estão com aquele ódio racial de ir lá e querer linchar uma pessoa sem ter provas? E isso, gente, falando no estado do Alabama, que é um dos piores estados, ou era, não sei se é, mas eu acho que até hoje é um dos piores estados em termos de legislação racista e de leis de Jim Crow, que era leis de segregação, de como a legislação do Alabama pode ser interpretada sempre para colocar o negro numa posição de bandido. Bom, gente, chegamos ao final desse vídeo maravilhoso que se estendeu, porque eu me empolguei muito de falar sobre essa história sensacional. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu super recomendo que vocês leiam esse livro. Essa edição que eu tenho é da editora José Olímpio. Era uma edição de 2020, 36ª edição, com tradução de Beatriz Horta, né? E ela tá, vou botar o link aqui disponível para vocês comprarem. Esse livro não vai estar à venda no meu brechó, mas vou colocar o link da Amazon aqui para vocês poderem adquirir. Super recomendo essa leitura. É livro de cabeceira, é livro para ler 3, 4, 5 vezes. Tem esse alívio de você ler o livro de uma forma, do ponto de vista de uma criança. Mas assim, é um livro extraordinário, foi uma das minhas melhores leituras de 2020, sem dúvida. E chegando ao fim desse vídeo, eu gostaria de aproveitar o ensejo do encerramento para convidar vocês para conhecer o meu segundo canal, o canal Freewin, que sai em vídeos sempre às quartas-feiras, e que essa quarta-feira vai ter um vídeo especial sobre a Semana da Consciência Negra, né? Porque o Dia da Consciência Negra é agora, no dia 20, na próxima sexta. Também gostaria de convidar vocês para conhecer o meu brechó, chamado Brechó Atópica, que é no Instagram, onde eu faço vendas de livros usados e de roupas usadas, nessa mistureba de economia circular que a gente faz e de economia mais sustentável. Você pode encontrar esse e outros conteúdos em @leiapretaleia, que fica no meu Instagram. Essa semana teremos publicações exclusivas da Semana da Consciência Negra. Era isso que eu tinha para vocês. Fico por aqui e até mais.